terça-feira, 12 de setembro de 2023. Começa agora o Piques News. Confira os destaques desta edição. Forças de segurança continuam com as buscas por desaparecidos no Rio Grande do Sul. 8 pessoas são procuradas. Venezuelanos que moram em Mussum temem pelo futuro incerto, já que a empresa que trabalhavam foi totalmente destruída. No Paraná, mais de 1.400 novos policiais militares começam a atuar na próxima semana. Reforço vai contemplar todas as regiões do estado. Santa Catarina cedia encontro dos gestores das polícias civis. Tecnologia e inteligência são o foco dos debates. Com o passar das horas, a esperança de encontrar sobreviventes diminui no Marrocos. E você vai ver ainda, fronteira entre México e Estados Unidos é a mais perigosa do mundo. A área registrou mais de 600 mortes em 12 meses. Essas e outras notícias a partir de agora no Piques News. Olá, obrigada pela companhia. Agora 8h02. As chuvas intensas que causaram enchentes e deixaram estragos em dezenas de cidades gaúchas provocaram 47 mortes no Rio Grande do Sul. Até o momento foram identificados 8 desaparecimentos. Os demais 38 casos reportados pelos municípios na semana passada foram descartados após investigações da Polícia Civil Gaúcha. No último balanço divulgado pela Defesa Civil do Rio Grande do Sul, os números da tragédia impressionam. Ao todo, foram contabilizadas 47 mortes em 13 municípios do estado gaúcho. Até o momento, 8 pessoas continuam desaparecidas. 2 em Lajeado, 1 em Roca Sales, 4 em Mussum e 1 em Arroio do Meio. A atualização mostrou que nos 98 municípios afetados, 925 pessoas ficaram feridas, mais de 6 mil estão desabrigadas e mais de 20 mil desalojadas. Em coletiva, o vice-governador Gabriel Souza agradeceu a ajuda oferecida pelos estados vizinhos e destacou que irá continuar as buscas. Nós agradecemos muito o reforço que recebemos do Corpo de Bombeiro Militar de Santa Catarina e do Paraná, que estão aqui conosco, além do reforço que está chegando do Mato Grosso, que também enviou homens e cães a fim de ajudar nessas buscas. Portanto, nós temos ainda muito trabalho pela frente para buscar os 8 desaparecidos, considerados desaparecidos, que temos agora, depois desse minucioso trabalho da Polícia Civil. Faremos todo o possível para encontrá-los, torcendo todos que estejam bem e com vida. E, se eventualmente, infelizmente, viermos a encontrar alguém em óbito, vamos também buscá-los para que possamos proporcionar às famílias as homenagens de praxe. O Corpo de Bombeiro, que já realizou cerca de 3.200 salvamentos, segue fazendo uma varredura na região. Em algumas cidades, as aulas já estão retornando. Em torno de 50 apenados auxiliam na limpeza das escolas e devem ajudar também nas vias urbanas. O estado segue em alerta para altos volumes de chuva e temporais nos próximos dias. Mais cedo, no início da noite, em nova coletiva, o governo gaúcho atualizou a lista de desaparecidos, subindo de 8 para 9 o número de pessoas procuradas, adicionando uma pessoa desaparecida no município de Encantado. E os imigrantes venezuelanos que vivem na área afetada pelo ciclone no Rio Grande do Sul dizem que enfrentam um futuro incerto e temem o retorno das enchentes e do desemprego. Ania Ponte fugiu da Venezuela com a família em busca de uma vida melhor no Brasil. 4 anos depois, os sonhos de emprego e um cotidiano tranquilo são incertos com a passagem de um ciclone na semana passada pelo sul do país, que destruiu o local onde trabalhava. Anne era funcionária em um curtume, que também empregava o marido na cidade de Mussum, localidade mais afetada pela tragédia que deixou quase 50 mortos e um número semelhante de desaparecidos. De acordo com a imprensa local, a fábrica ficou parcialmente destruída, com máquinas arrastadas pela correnteza. Quase 500 funcionários foram afetados. Fico com medo, mas a opção não é fugir em meio da dificuldade, né? Eu acho que nós primeiro vamos ajudar a levantar um pouco o desastre e dali depois pensaremos o que vamos fazer, porque ainda não dá para pensar.
A casa que alugam na parte alta da cidade, de cerca de 4.600 habitantes, não foi alcançada pelas inundações. Mas a tragédia deixou sem renda o casal que vive com um filho de 3 anos e outros 2 familiares. Anne também sustenta a mãe e o pai doente, que vive com seu filho mais velho, de 12 anos, na Venezuela. O casal chegou ao Brasil há 4 anos. Eles fugiram da crise econômica do país vizinho e conseguiram um emprego no Rio Grande do Sul. E há mais de 2 anos se estabeleceram em Mussum. Embora o trabalho com pele seja cansativo, eles levavam uma vida tranquila em família. Nos últimos dias, Anne se ocupa como voluntária em uma igreja e separa roupas para doar aos afetados. Ela deu abrigo a outros 2 venezuelanos, também funcionários do Curtume, que tiveram que abandonar às pressas a casa que alugavam. Estávamos aí assistindo TV e... A gente estava ali assistindo TV, sem perceber o que estava acontecendo. E o vizinho veio e bateu na porta para nos tirar, que a água já estava chegando na porta. Quando saímos e vimos um pouco de água do lado de fora. O que fizemos foi pegar as mãos e fugir, sem documentos, sem roupas ou qualquer coisa. Nada, nem roupa, nem nada. Aura Garcia estava feliz em Mussum, apesar do trabalho pesado. Ela conta que saiu da Venezuela porque não havia comida, remédios, trabalho e nem nada. E há 5 anos atravessou a fronteira para o Brasil. Outro afetado, Luiz Henrique Duarte, agradece a ajuda que tem recebido após a tragédia. Sim, aqui eles ajudam, graças a Deus. Aqui nós tivemos bastante apoio dos próprios brasileiros. Nós tivemos bastante apoio aqui do mercado, das mesmas pessoas lá. Eles ajudam muito. Após o devastador temporal, todos se perguntam se devem buscar trabalho em outro lugar. Mas voltar à Venezuela não está nos planos de ninguém. De acordo com as Nações Unidas, mais de 7 milhões de pessoas deixaram a Venezuela, de cerca de 30 milhões de habitantes, devido à grave crise enfrentada pelo país. E a Agência da ONU para a Migração, a Acnur, afirma que cerca de 425 mil venezuelanos estão no Brasil. E o ex-presidente Jair Bolsonaro passa bem após ser submetido a cirurgias nesta terça-feira em São Paulo. Os procedimentos foram feitos nos aparelhos digestivo e respiratório. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi submetido nesta terça-feira em São Paulo a um conjunto de cirurgias nos aparelhos digestivo e respiratório. De acordo com o Hospital Vila Nova Star, os procedimentos transcorreram de forma satisfatória. Bolsonaro passou por uma endoscopia digestiva para tratar um quadro de refluxo gástrico, uma septoplastia, que é a correção do septo nasal, e demais procedimentos na região oronasal. O boletim médico divulgado pelo hospital detalha que não houve intercorrências e o paciente já se recupera no quarto. Nas redes sociais, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro disse que deu tudo certo nos procedimentos cirúrgicos. Graças ao nosso Deus e às orações de todos vocês, Jair recupera-se bem. Nos últimos anos, o ex-presidente foi submetido a diversas cirurgias e outras intervenções na região abdominal devido a uma facada que sofreu em 2018 durante a campanha eleitoral em que saiu vitorioso. O incidente perfurou seu intestino e provocou diversas sequelas no sistema digestivo. Depois de deixar o poder em dezembro de 2022, Bolsonaro enfrenta diversas investigações da Justiça e da Polícia Federal, além de ter sido declarado inelegível por 8 anos em junho, por compartilhar desinformação sobre o sistema eleitoral. E ainda nessa edição, a gente te mostra que mais de 1.400 novos policiais militares começam a atuar na próxima semana no Paraná. Santa Catarina conquista mais um resultado positivo para a pecuária leiteira. E a seguir, com o passar das horas, a esperança por sobreviventes diminui no Marrocos. E a gente te mostra como se formam os terremotos e as consequências. É depois do intervalo, voltamos já. Tudo é melhor no Comprão. Tudo que você precisa, qualidade, economia, pagamento. Tudo é melhor no Comprão. Aproveite as ofertas. Banana branca, R$ 2,99 o quilo. Laranja pera, R$ 1,99 o quilo no cartão Coque. Capa do colchão mole inteiro a vácuo, a partir de R$ 19,90 o quilo. Leite condensado Piracanjuba, 395 gramas, R$ 4,19. Lava-roupas Omo, lavagem perfeita, 1 kg e 600 gramas, R$ 23,99. Tudo é melhor no Comprão. Mel Garden Floricultura e Paisagismo.
Serviços especializados em instalações de jardins verticais, buquês para presente e paisagismo interno e externo. Grande variedade de orquídeas, plantas, vasos, fertilizantes, terra e substrato. Na Rua Lajeado 369, bairro Pinguirito, em Garopaba. Já pensou em estar em um lugar assim? É que visitar minha morada é viver um sonho acordado. E agora ficou mais fácil para ti me conhecer. Curta Garopaba na palma da sua mão. Mais que um aplicativo, um guia turístico de tudo o que você pode fazer aqui. Tem praias, trilhas e calendário de eventos. Além do turismo cultural com boas histórias. Uma verdadeira viagem pelas minhas memórias. Isso tudo sabendo se tá quente, se tá frio, com a previsão do tempo. E até notícias, informações do horário de ônibus e de telefones importantes. Baixe agora mesmo, monte seu roteiro e curta Garopaba na palma da sua mão. Olá, estamos de volta agora 8h12. As operações de resgate não param no Marrocos, mais de 72 horas após o devastador terremoto que deixou quase 2.900 mortos. Mas a esperança de encontrar sobreviventes diminui à medida que as horas passam. A esperança de encontrar mais sobreviventes do terremoto no Marrocos diminui com o passar das horas. As operações de resgate continuavam nesta terça-feira, mais de 72 horas depois do terremoto devastador que teve o epicentro numa zona montanhosa da Cordilheira Atlas, onde deslizamentos de terra dificultam ainda mais o acesso às cidades afetadas. A Cruz Vermelha solicitou mais de 100 milhões de dólares para responder às necessidades mais urgentes, incluindo saúde, água, saneamento e higiene. As equipes de resgate marroquinas, apoiadas por delegações estrangeiras, tentam acelerar a procura de sobreviventes e fornecer abrigo a centenas de famílias que perderam as casas. Mas em algumas áreas isoladas, os moradores dizem que ainda não receberam qualquer ajuda. O chefe do governo marroquino presidiu na segunda-feira uma reunião dedicada à reconstrução de casas destruídas nas áreas danificadas. O exército criou hospitais de campanha para cuidar dos feridos em áreas isoladas, como na cidade de Asni, na província atingida de Al-Haouz, a pouco mais de 1 hora de Marrakech. O tremor na noite de sexta-feira teve uma magnitude de 7 graus, segundo o Centro Marroquino de Investigação Científica e Técnica, e 6,8 para o Serviço Geológico dos Estados Unidos. Este foi o terremoto mais forte já registrado no Marrocos e o que provocou o maior número de vítimas em mais de 6 décadas. E você sabe como se origina um terremoto? A magnitude de um terremoto significa a energia liberada pela ruptura da falha que provocou o tremor. O fenômeno é calculado pela amplitude e duração do movimento da Terra registrada pelos sismógrafos. Você confere um vídeo gráfico agora que explica a magnitude e também a intensidade dos terremotos. A magnitude de um terremoto mede a energia liberada pela ruptura da falha que provocou o tremor. É calculada pela amplitude e duração do movimento da Terra registrado pelos sismógrafos. Magnitude é uma quantidade logarítmica. O aumento de 1 grau na escala de magnitude corresponde à liberação de energia 30 vezes maior. A escala Richter é uma das muitas unidades de magnitude, mas os especialistas preferem usar a escala de magnitude de momento. Existe uma relação entre a magnitude do terremoto, o tamanho da falha e o deslocamento entre os dois blocos separados pela falha. A intensidade mede o dano na superfície e está ligada com a severidade do tremor do solo em um lugar determinado, considerando seus efeitos nas pessoas e nas estruturas construídas. A profundidade do terremoto e o tipo de rochas atravessadas pelas ondas sísmicas influenciam a intensidade. Em um mesmo terremoto, a intensidade pode variar de um lugar para o outro. 2 terremotos de mesma magnitude podem ter intensidades máximas diferentes. A intensidade depende da distância do hipocentro e diminui quando se distancia dele.
As escalas vão de 1, em regiões onde o tremor é imperceptível, até 12, quando as estruturas do solo são destruídas. A atividade sísmica é dividida ao longo das falhas, zonas de ruptura na rocha, em geral perto dos limites das placas tectônicas. Essas placas imensas colidem, liberando energia acumulada na forma de ondas sísmicas, pela reorganização repentina da crosta. Após o tremor principal, podem acontecer réplicas, os reajustes dos blocos. Essas fricções das placas provocam tremores permanentes, muitas vezes imperceptíveis para os humanos. As zonas sísmicas mais ativas do mundo estão na Ásia, Oriente Médio, África do Norte e América. A escala de magnitude de momento é utilizada hoje para medir a intensidade da energia liberada. Em teoria, essa magnitude é ilimitada, mas nenhum terremoto ultrapassou os 9,5 graus registrados no Chile em 1960. A intensidade indica as consequências do terremoto na superfície. É determinada pela escala macrosísmica, que vai até 12 graus. Na intensidade 1, o terremoto não é sentido, mas se a intensidade chegar ao grau 12, é completamente devastador. Um terremoto pode também causar deslizamentos de terra, avalanches e tsunamis. E começou hoje o julgamento antitruste do Google. O processo está previsto para durar 10 semanas até a sentença e os recursos podem aumentar este tempo. O Google se senta no banco dos réus em um processo em que a Justiça dos Estados Unidos vai decidir se o domínio esmagador do motor de busca da empresa se deve ao rendimento ou a uma alavancagem por práticas ilegais. De acordo com a diplomacia americana, o Google consolidou a posição dominante na internet com contratos ilegais com empresas como Apple, Firefox e Samsung, para que instalassem o buscador como padrão em smartphones e serviços. Cerca de 100 testemunhas vão comparecer diante de um juiz federal ao longo de 10 semanas de audiências previstas. Este é o maior processo antitruste já movido contra uma gigante do setor de tecnologia desde que o Departamento de Justiça enfrentou a Microsoft há mais de 20 anos pelo domínio do sistema operacional Windows. O processo vai se concentrar nos contratos que o gigante tecnológico assinou com fabricantes de dispositivos, operadores de telefonia móvel e outras companhias, o que, de acordo com o governo, deixou poucas possibilidades de concorrência com os rivais. Se o juiz decidir em favor do governo, o Google pode se ver obrigado a dividir as atividades ou a mudar o modo de funcionamento. A empresa já foi multada em valores equivalentes a mais de 43 bilhões de reais por várias infrações da lei anticoncorrencial na Europa. Qualquer que seja o resultado do julgamento, é praticamente certo que a sentença vai ser alvo de um recurso pelo lado que entender ter saído como perdedor, o que pode prolongar o processo por vários anos. A rota de imigrantes para atravessar a fronteira entre México e Estados Unidos foi a mais perigosa do mundo em 2022. Mais de 600 pessoas morreram tentando chegar aos Estados Unidos no ano passado. A Organização Internacional para as Migrações publicou um relatório nesta terça-feira que apresenta a fronteira entre Estados Unidos e México como a rota migratória terrestre mais perigosa do mundo em 2022, com 686 mortos ou desaparecidos em 12 meses. O número representa quase metade das mortes e desaparecimentos de imigrantes registrados no continente americano em 2022, ano mais letal desde que o projeto Migrantes Desaparecidos iniciou as atividades em 2014. Houve uma queda de 8% nas mortes na comparação com o ano anterior, mas os números provavelmente estão subestimados pela falta de dados oficiais. Os países com maior número de imigrantes mortos foram México, Guatemala e Cuba. A inóspita selva de Darién, na fronteira entre o Panamá e a Colômbia, registrou 141 mortes de imigrantes em 2022, contra 51 óbitos em 2021. Esta rota é alvo de um controle cada vez maior por parte do governo panamenho, que na sexta-feira anunciou o objetivo de intensificar a deportação de imigrantes que entram no país por esta fronteira natural de 266 quilômetros de extensão. E cerca de 10 mil pessoas são consideradas desaparecidas na Líbia após chuvas torrenciais que causaram inundações. Pelo menos 2 mil mortes já foram confirmadas pelas autoridades. As autoridades da Líbia relatam milhares de mortes após as fortes chuvas que começaram a atingir o país na noite de domingo.
Nesta terça-feira, a Cruz Vermelha alertou que o número de vítimas ainda pode aumentar muito. O porta-voz do Ministério do Interior do governo, nomeado pelo parlamento líbio, disse à rede Al Jazeera que somente a cidade de Derna, que teve 25% de sua área inundada, ultrapassou os 5.200 mortos. Confirmamos com nossas fontes independentes de informação que o número de pessoas desaparecidas está chegando a 10 mil até agora. As tempestades atingiram principalmente a cidade costeira de Jabal al-Aqdar, assim como Benghazi, onde foi decretado um toque de recolher e as escolas foram fechadas. O rompimento de 2 represas antigas tornou a situação catastrófica e fora de controle. A ONU classificou a situação como uma calamidade de proporções épicas. A Cruz Vermelha afirmou ainda que a emergência está muito além do que as autoridades líbias podem administrar e pediu ajuda internacional. Classificada pelos cientistas como um fenômeno extremo em termos de volume d'água, a tempestade Daniel afetou nos últimos dias a Grécia, Turquia e Bulgária, com um balanço de 27 mortos. E você vai ver a seguir, Polícia Militar do Paraná tem um dos maiores reforços da história. Até o final do ano, 2.000 novos policiais devem ingressar na corporação. Em Santa Catarina, policiais civis de todo o Brasil discutem inteligência e tecnologia nas forças de segurança. E o estado catarinense tem mais uma conquista para a pecuária leiteira. Aí galera apaixonada por carros, motos e objetos antigos, curte o bom e velho rock and roll, música ao vivo, show, gastronomia típica de pub e ainda o chopp bem gelado, coroado como o 3º melhor do Brasil. Tá na hora de vir pro D20, pessoal. Vem viver essa experiência com a gente. Somos a JJ Hotels Group. Com uma equipe especializada, vamos ajudar o seu hotel ou pousada a crescer nas vendas. Cuidamos de toda a parte de marketing e central de reservas, para que o seu hóspede tenha um atendimento privilegiado e a atenção que ele merece. Além de uma experiência de 10 anos no mercado, contamos com os melhores sistemas para o controle da sua hospedagem. Você se preocupa em receber os seus hóspedes, nós nos preocupamos em levar eles até você. O governo acaba de lançar o programa Estrada Boa. Serão 1.500 quilômetros de estradas recuperadas e pavimentadas em um investimento de mais de 2 bilhões de reais. Mais de 200 municípios serão beneficiados com obras em 600 locais. É muita obra. Com isso, teremos mais segurança nas estradas, menos custo de transporte, além de milhares de novos empregos. Programa Estrada Boa é a nossa infraestrutura levada a sério. Governo de Santa Catarina. Estamos de volta, agora são 8h24. Foi realizado hoje a formatura dos policiais militares do Paraná em Curitiba, nesta que é uma das maiores capacitações de novos soldados no estado. A realização de um sonho, tanto para os novos soldados quanto para os familiares deles. Hoje, em Curitiba, em cerimônia na Liga Arena, 1.452 novos policiais militares se formaram. Entre eles estava a Josana, que há 5 anos saiu do Piauí para se inscrever no concurso da PM do Paraná e agora consegue realizar esse feito que já vem de família. Para mim foi um orgulho, na verdade, né? Um privilégio. A minha família, eu sempre quis, né, dar um orgulho, aquela situação de eles olharem para mim, né, como uma mulher também que conseguiu, apesar de tantas dificuldades, estar aqui. Então, para mim é um motivo mesmo de muita alegria estar aqui me formando e ainda mais com tantos alunos, né, com tantas pessoas que estudaram e batalharam para estar aqui. Essa foi a primeira de 4 formaturas que acontecem em diferentes cidades do estado. Ao todo, mais de 2.400 policiais militares passam a reforçar a segurança pública em todo o Paraná nesta semana. Entre os novos praças, 20% são mulheres. Ainda tem, né, muita diferença na sociedade entre homens e mulheres, mas graças a Deus a Polícia do Paraná, para entrar na Polícia do Paraná não tem aquela porcentagem como em alguns estados tem. No máximo não pode passar de 50% de mulheres.
Então, assim, para mim foi bem importante e acho que faz bastante diferença na sociedade essa inserção. Os policiais recém-formados passaram no concurso público em 2020 e foram convocados em 2022 para iniciar a capacitação, que teve duração de 1 ano. Lá, passaram por treinamento com cerca de 50 disciplinas teóricas e práticas. A previsão é que a partir de segunda-feira os novos agentes já estejam nas ruas. Com certeza, a Polícia Militar proporcionou toda a estrutura, toda a instrução com excelentes instrutores e com certeza aí também um foco mais em direitos humanos, na segurança da mulher e com certeza aí eu me sinto totalmente preparado para atuar na função. Hoje a gente chega, né, ao fim, mas na verdade é o começo, né, da jornada e ganhando uma família, né? Família PMPR. A expectativa é a melhor possível, né? Nós estamos saindo daqui com aquela vontade realmente de trabalhar e ir para as ruas. Com a formação dos novos soldados, todo o estado do Paraná passa a ter atendimento de policiais militares. Com isso, cada região ganha uma média de 350 novos efetivos. Todas as comarcas com delegado, fazia 20 anos que o Paraná não tinha delegado em todas as comarcas, passamos a ter. Hoje nós vamos ter policial nos 399 municípios, coisa que há muito tempo também não tinha, né? Viaturas novas até o dezembro, mais 800 viaturas, 20 mil pistolas italianas que estamos entregando para nossos policiais, comprando mais 1000 fuzis, além dos helicópteros que nós entregamos há poucos dias atrás. Então é todo um pacote de investimento em segurança pública para, obviamente, devolver à sociedade aquilo que eles pagam de imposto, né, e automaticamente poder levar mais tranquilidade para as famílias do Paraná. É importantíssimo, essa renovação de efetivo, ela vai permitir, né, que 94 municípios onde não havia policiamento, hoje nós teremos policiamento 24 horas, sem contar as outras atividades que estão sendo realizadas pela Polícia Militar. Então, ao longo da semana, nós estaremos pelo interior do estado também, fazendo a formatura de soldados, mas é muito importante para o estado. Eles foram distribuídos de acordo com a sua classificação pelos comandos regionais em todo o estado do Paraná. E hoje temos a grata satisfação de estar reabrindo 94 locais de trabalho, 94 municípios que antes estavam sendo compartilhado o policiamento. Então, com isso, nós retornaremos a ter nos 399 municípios do Paraná policiais militares atuando em segurança da comunidade. E por falar em segurança, tecnologia e inteligência foram o tema central do Encontro Nacional de Tecnologia e Inteligência para líderes e gestores da Polícia Civil, que está sendo realizado no Costão do Santinho, em Florianópolis. A Polícia Civil de Santa Catarina é anfitriã do evento, que reúne policiais de todo o país. O delegado-geral da Polícia Civil catarinense falou durante a abertura do encontro sobre a importância das polícias estarem preparadas tecnologicamente. Nós sabemos que os criminosos e as organizações criminosas têm migrado para diversos estados da federação. Em razão dessas circunstâncias, nós estamos buscando uma integração eficiente que tem por finalidade fazer com que as tecnologias sejam cada vez mais ampliadas, integradas, para que de forma coletiva nós possamos combater o crime. Então, o aumento de investimentos na tecnologia e a padronização de ações entre as polícias civis dos estados vai redundar em efeitos positivos para toda a nação brasileira. Presente no evento, o secretário nacional de Segurança Pública destacou a importância da parceria entre as forças de segurança, em especial as polícias civis estaduais. São momentos em que se compartilham boas experiências, em que se troca aquilo que vem sendo feito em cada estado, porque segurança pública, como uma responsabilidade coletiva, um grande desafio, requer também da parte do Estado, dos estados federados, do município também. Estamos restabelecendo também esse diálogo com o papel do município na segurança pública. Responsabilidade coletiva tem que ser feita de maneira cooperativa e federativa. É o que estamos fazendo aqui, representando o Ministério da Justiça. Nós precisamos avançar, secretário Tadeu, na questão da inteligência policial, na questão da tecnologia. Por quê? Porque já se vai longe o tempo que se fazia segurança pública com veículos e com armamentos. Hoje, nós precisamos combater o crime com a inteligência. Nós precisamos nos antecipar ao crime. E esse evento vai, como bem disse o secretário, fortalecer o diálogo nesse sentido. Por isso, nós estamos muito satisfeitos. Trazemos também o agradecimento ao governador Jorginho Melo e eu tenho absoluta certeza que esse evento
por si e pelo tema e pelas autoridades que aqui se encontram. Algumas novidades que irão auxiliar o trabalho das polícias nos estados foram divulgadas durante o evento, que segue até quinta-feira. Santa Catarina é um grande modelo, tem várias ações. Nós lançamos recentemente o Sistema Único de Denúncias, vamos lançar o inquérito digital em alguns meses. E um exemplo da integração entre as polícias será a utilização da Carta Precatória Digital, desenvolvida no Mato Grosso e com uma finalidade de fazer com que todo o Brasil use o mesmo sistema, evitando o envio de e-mails e o envio de documentos pelo correio. Então, com essa integração de cartas precatórias, nós teremos um grande exemplo de eficiência da utilização de recursos de um estado para os outros estados. Santa Catarina atingiu mais um número positivo para a pecuária leiteira no estado. A nova marca beneficia tanto produtores e consumidores catarinenses. Livre da febre aftosa sem vacinação há mais de 15 anos, o estado de Santa Catarina atingiu uma nova marca. 3.000 propriedades rurais certificadas livres de brucelose e tuberculose. Essa certificação é um dos principais meios de controle para a sanidade dos rebanhos, servindo de vantagem para os produtores, pois há laticínios que pagam adicional no preço do produto. Outra utilidade é para o trânsito dos animais na hora da comercialização, visto que o comprador não precisa realizar imediatamente a testagem contra as duas doenças. Certificar as propriedades como livres de brucelose significa proporcionar saúde aos rebanhos bovinos, especificamente a bacia leiteira, né, ela é favorecida com esse trabalho. E ao dar sanidade, dar saúde aos animais, isso significa o quê? Que a vida reprodutiva desses animais será garantida. Ambas as doenças são causadas por bactérias. A brucelose afeta principalmente o aparelho reprodutivo das vacas, causando abortos, o nascimento de crias fracas e até mesmo não permitindo a entrada no cio. Já a tuberculose causa lesões em diversos órgãos e tecidos, como pulmões, fígado, baço e até nas carcaças. Podem ser encontradas também lesões no úbere das fêmeas bovinas. As duas patologias podem ser transferidas ao ser humano. O controle da brucelose ele é fundamental para a produção leiteira e aí depois tem o outro aspecto, né? Que garante para quem toma esse leite, para quem come essa nata, esse queijo frescal, segurança, que não vá adquirir a brucelose. Brucelose ela é causada por uma bactéria que pode também afetar a saúde humana. Então, essas propriedades certificadas, elas garantem que quem consumir produtos dessa propriedade não terão a brucelose. A erradicação da doença parte também do interesse dos produtores em colaborar com as ações de combate realizadas pelo Estado. Basta procurar o escritório local da SIDASC, procurar um médico veterinário da SIDASC, que será orientado para que os trabalhos iniciem em sua propriedade. E essa edição do Pix News fica por aqui. Mais notícias no nosso site pixtv.com.br. Obrigada pela companhia. A gente se vê amanhã. Pix TV é conteúdo todo dia.